Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o novo programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre o retorno da dupla Grenal aos gramados, o trabalho que segue sendo feito fora de campo e algumas novidades do futebol de Santa Maria. Mas antes, eu vou apresentar os meus colegas que estão do outro lado desta mesa, Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro, e aí, Antônio, um bom dia ou qualquer momento do dia que esteja para o nosso público que está nos acompanhando. Sempre bom estar aqui mais uma semana e hoje tem muita novidade. Olá, Pedro, olá, Lucas, olá para todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa a toda a torcida colorada, afinal, esqueci a camiseta e a gente não tem a camiseta do Inter hoje no nosso cenário, mas futebol voltando, aí a gente pode falar um pouco sobre isso até aqui em Santa Maria. E é isso, um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que essa próxima quase uma hora, vai ser bem proveitosa. Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, às 10 da manhã, aos sábados, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Aproveite para seguir o Hat-Trick no Instagram e no TikTok, @hattrickoficial. Acho que é isso. Podemos, claro, então, enfim, podemos falar um pouquinho de futebol, mas antes, eu acho que é muito interessante a gente começar esse programa unidos, né? No início dessa semana, foi lançada a campanha Jogando Junto pela reconstrução do Rio Grande do Sul. No que consiste? É uma união entre Inter e Grêmio que preza pela arrecadação de recursos, seja financeiros ou materiais, de empresas. Essas empresas terão as logomarcas, né, as artes delas, expostas nos uniformes e nas redes sociais de Grêmio e Inter. No fim, a gente comentou, até no último episódio, a gente comentou em off, acabou não saindo a camisa roxa. A tão esperada camisa, né? Tão noticiada camisa roxa. Podia sair ainda, né? Mas eles deixaram claro, né? Exato. Isso daí eu acho que até tu vai comentar aí. Não, eles deixaram que as portas não estão fechadas. Mas porque, também assim, não... ó, sendo bem sincero, pelo que eu ouvi, eu acho até que na hora que quem fala sobre isso é o CEO do Inter, né? Ele fala assim, olha, não vai sair agora, mas a gente meio que não descarta. O que eu entendi? Existe uma ideia, existe isso não é boato, isso não é achismo, isso existe. Só que não foi viabilizado pro momento. Talvez para depois, enfim, mas para o momento ainda não. E até a jogada de marketing, óbvio, pensando em ajudar também, mas para as empresas, além de ajudar, é uma jogada de marketing. Afinal, como o Alberto Guerra disse na entrevista coletiva da União, cara, é a união das duas maiores marcas do estado. Então, tipo assim, para a marca que vai estar colaborando com o povo, com as pessoas, também vai estar exibindo sua marca na camisa das duas maiores marcas do estado. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo sai ganhando com isso. A verdade é essa. Mas agora pensa, se tivesse uma camisa especial e as marcas item, né, pra eternizar. Olha, materializar, cara, assim, essa união. Se botasse a camiseta dessa à venda, ia vender muito. Ia vender horrores. Assim, ó, bota ali ao redor do Brasil. Sim. Talvez até fora. Bota uma logo... Claro, vou ser bem sincero aqui. O Colorado não vai usar uma camisa com o logo do Grêmio e o gremista não vai usar a camiseta com o logo do Inter. Alguns vão, mas a maioria não vai. Então, assim, pensando em vender mais, coloca uma logo do Rio Grande do Sul. Um brasão do Rio Grande do Sul. E bota o petzinho aquele que eles fizeram, que ficou muito bonito, que é uma mistura, né, de uma mão vermelha e uma mão azul. Bota aquilo ali no meio. Ficou bem legal. Vê como é no que faz canto da camisa, uma homenagem de Grêmio Internacional. Fecha ali, vai ser Adidas, vai ser Umbro, vai ser as duas, vai ser uma marca própria, enfim. Vê como é que fica o patrocinador. Mas, cara, se você fizesse essa camiseta, vai vender muito, muito, muito. Essa questão do marketing que o Lucas citou acaba acontecendo de forma natural, mesmo que nem tivesse justamente por serem as maiores marcas do Rio Grande do Sul. Uhum. Mas a pergunta que eu vim pensando hoje, que eu queria muito ouvir de vocês, vocês exercem a torcida pelo Grêmio, pelo Inter, desde que nasceram. Diferente de mim, que torço pelo Ipiranga, e diferente de tantos outros que torcem, Juventude, Caxias, Inter Santa Maria, Rio Grandense, enfim, a gente sabe que não é só Inter e Grêmio que tem no estado. Mas eu queria entender o que vocês sentem ao ver, passado tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, desde o fim de abril, as enchentes que a gente vem comentando, o que vocês sentem ao ver
que os dois clubes, que a gestão, pelo menos, não posso falar da torcida 100%, porque sempre vai ter um que outro que vai, independente do motivo, vai achar ruim, mas a gestão se mostrou muito unida, independente da cor. O que vocês sentem ao ver o Inter e o Grêmio, o clube de vocês e o maior rival, trabalhando lado a lado por uma causa tão nobre? Eu acho que isso reforça o tamanho da rivalidade, né? A rivalidade ela é muito grande, a gente sabe, e a gente usa como justificativa para a rivalidade essa disputa, né? Que às vezes até é confundida com um certo ódio, né? E nesse momento, assim, a gente tem que mostrar que a rivalidade é muito, muito grande, porque apesar da raiva, das piadas, daquela vontade, até o presidente do Grêmio fala na coletiva, né? Ninguém quer mais ganhar do Inter do que o Grêmio e ninguém quer mais ganhar do Grêmio que o Inter. E eles conseguem colocar isso de lado e se juntar. Eu acho que isso prova, mais uma vez, que a rivalidade Grenal ela é muito maior que qualquer outra rivalidade no Brasil. Porque eles simplesmente tiram de lado tudo isso e estão cogitando fazer uma camiseta juntos. Eles estão fazendo uma campanha juntos, né? São clubes que estão unidos. Na figura dos presidentes, a gente, né, não sabemos como é que é a relação pessoal deles, mas presidente de Inter e Grêmio dialogam muito, né? Apesar de serem rivais, eles conversam muito. Acabam tendo que fazer política. Os interesses acabam sendo os mesmos, né? Assim, até, olha, a cota de TV dos dois times, ela geralmente é muito parecida, então... Patrocinador master. Patrocinador, é complicado. Como é que o Banrisul vai pagar mais pro Grêmio ou mais pro Inter? É geralmente a mesma coisa. Então, eles tendem a conversar, o Alberto Guerra até chama o Alessandro Barcelos de amigo, né? Então... eu imagino que eles têm uma relação boa. Vi muita gente surpresa, né? Os dois conversando. Calma, gente. São seres humanos, né? Todo mundo aqui, eu sou colorado, Lucas é gremista, a gente se dá bem, pô. Não tem problema nenhum. Mas eu acho muito legal isso. É muito legal o fato de que os dois times estão se unindo para além do futebol. Não, e essa parte da relação, né? Vai muito além. Claro, agora tem todo um fator tragédia, uma catástrofe que faz essa união ocorrer. Mas no dia a dia, se a vida ocorresse normal... Esse diálogo já é muito presente, porque, cara, ter dois clubes do tamanho de Grêmio Internacional fora do eixo Rio-São Paulo te obriga a ter essa união. Não. Sabe, obriga que o Alessandro Barcelos e o Alberto Guerra tenham que ir à CBF por vez debater algo que defenda os clubes do Sul, sabe? Que, querendo ou não, a questão de logística, a questão de mobilidade pelo país... A gente sabe que os times do Nordeste e do Sul são prejudicados em relação aos outros, viajam muito mais. Enfim, são assuntos que são corriqueiros. Mas eu também concordo contigo. Eu fiquei surpreso das pessoas acharem que... Meu Deus, arqui-inimigos. Não, os caras trabalham pelo mesmo. Claro, cada um defende o seu peixe. Caiu a bolinha. Tudo bem, acontece. Cada um defende o seu peixe, mas no fim os dois lutam por um ideal igual, cada um pro seu lado. Juntos são mais fortes. Mas, bom, voltando à tua pergunta, o meu sentimento. Cara, o meu sentimento é de um prazer inestimável, sabe? Porque, claro, eu sou gremista e por todas as vezes na vida que o Grêmio puder ganhar do Inter, seja no cara ou coroa, eu vou querer que ganhe. Mas eu já tinha dito nos programas atrás que diante dessa catástrofe, de tudo que aconteceu da enchente, das pessoas desabrigadas, as pessoas estavam ajudando o próximo sem olhar a quem era. Eu vim aqui e disse, não importava a religião, não importava a opinião política, não importava se vestia vermelho ou azul. As pessoas iam e ajudavam independente de quem fosse. E isso se representa nas duas maiores marcas do Estado se unindo diante que é a maior rivalidade do país e uma das maiores do planeta. Então, é um prazer assim, inestimável ver que o clube que eu torço, o clube que o Antônio torce, que são arquirrivais, que se odeiam, se dão as mãos para ajudar o povo. E é mais do que eu havia dito. O reflexo do povo chegou nas duas maiores instituições do Estado. E isso é gratificante demais. Enquanto eu acompanhava a coletiva, enfim, né, sobre a campanha, eu não conseguia parar de pensar numa coisa que tu falou há uns 2 ou 3 episódios atrás. Que era quando estourou, né, essa questão dos jogadores. A gente falou do Kaique, do Diego Costa, do Thiago Maia ajudando. Imagina um colorado ver o Kaique daquele tamanho estendendo a mão para salvar ele. Nossa, o que ele... Tipo, óbvio que ele nem hesita em ser ajudado só porque é um jogador gremista, mas eu imagino que depois, talvez que passa aquele nervosismo da situação que ele tá vivendo, ele deve pensar, tipo,
A rivalidade passa a ter outro sentido, né? E Sim, assim, com certeza. sendo bem E, sincero... e ele nunca vai esquecer Sendo bem aquilo. sincero, assim, ó. Que pena que algumas pessoas talvez precisem passar por isso pra entender que a rivalidade, ela fica dentro do campo. Sou colorado, eu, enfim, torço pro Inter ganhar do Grêmio sempre. Se o Kaique tomar um frango, eu vou chegar e vou zoar o Lucas, eu vou zoar o Pedro que gosta do Kaique. Sou Assim fã. como se for o contrário. Vai Honrou acontecer. o meu Ipiranga. E vai acontecer. Sim. Só que, assim, tem muita gente que leva pro lado, assim, poxa, eu jogo no Grêmio, eu odeio ele. Eu odeio esse cara, eu não quero esse cara perto de mim. E a gente tá vendo isso. Cara, o Kaique salvou a gente, o Thiago Maia salvou a gente, enfim, o Diego Costa. Esses caras não perguntaram o time que as pessoas torciam. Tem o caso, né, do Diego Costa que o Lucas citou, até que ele fala pra um outro colorado que tava lá salvando gente. E ele chega até colorado, né? Mas porque sabia, assim, uma brincadeira ali. Não, e também é bom Mas descontrair. é bom pra descontrair, é. E assim, é isso, é pra descontrair. A gente viu várias imagens, né, das pessoas nos abrigos, até pra uma repórter da RBS, assim, a mulher chega com o microfone. Ah, esse é muito tu é bom. colorado ou tu é gremista? E a mulher fica, o que eu respondo? Tu é colorado ou tu é gremista? É isso, é na brincadeira, sabe? E que fique na brincadeira. Não, e agora, tipo, com essa ajuda dos jogadores, como tu disse, né? Tipo, o Kaique ajudar um colorado, ou enfim, o Alário jogar a bola com crianças gremistas, enfim, tanto faz. Cara, cria um senso de admiração por um atleta que joga no teu rival, sabe? E, cara, a gente tem que entender que isso não é um problema. Isso vai além da rivalidade. Pode ter um jogador no time rival que, cara, seja tão respeitoso ou tão bondoso que eu possa ter, tipo, gostar dele pelas atitudes dele, independente da camisa que ele veste, sabe? Eu acho que isso ficou muito marcado nesse período, infelizmente, de catástrofe, mas que as pessoas conseguiram, tipo, discernir a diferença da rivalidade para o lado bom das pessoas. Não, eu tenho certeza que essas pessoas nunca vão esquecer o nome dos jogadores, seja do rival, seja do clube que torce, que foram salvas por eles. E que vale lembrar, a gente já disse aqui e a gente vai pedir de novo, que seja, por favor, lembrado, né? Que tenha um memorial, que tenha Eu ia falar agora. algo... É que tem que esperar toda essa questão do Beira-Rio, da Arena, porque tem que ser em casa. Sim. Se vai ser em um, se vai ser em outro, como é que vai ser, não sei. Isso Nos tem dois, que caberia isso se define nos depois. dois. Perfeito, mas tem que ser em casa e tem que ser lembrado. Mas isso é papo também, vai saber quando que vai baixar a água a ponto de realmente ter a segurança que dá para fazer um evento, né? Citando esse exemplo, dessa magnitude. Fala até num tempo menor, né? De que possa vir voltar a ser utilizado. A Arena já tem alguma previsão bem mais negativa nesse sentido. Inclusive, isso é uma coisa que eles falaram nessa coletiva, e já vinha sendo falado, da possibilidade do Grêmio usar instalações do Inter e do Inter usar instalações do Grêmio. Mais especificamente, o Grêmio mandar partidas no Beira-Rio, como já fez em outro momento da história, mas numa outra condição e também de portões fechados, porque a gente sabe que tem muito torcedor que não respeita a propriedade, enfim. E você ter o Luiz Carvalho do Grêmio para treinar, que seria uma possibilidade, e seria muito legal. E seria muito mais fácil. Muito mais fácil também. A gente estava comentando... Olha toda a logística que os dois clubes vão ter que fazer. Cara, principalmente o Grêmio, né? Sim. O Grêmio vai ter que viajar um monte, mas o Inter também agora, os jogos em casa do Inter, vai ser em um estádio cada um. O Inter vai jogar no Jacone e na Arena Barueri, na Sul-Americana, no Brasileirão no Heriberto Rilse. Não vai ter um estádio em casa ali em nenhum momento. E essa questão de logística, acredito que a partir do momento que o Beira-Rio esteja recuperado, devido às proporções, vai levar um tempo ainda, né? A gente sabe que a recuperação de um gramado, até quando ele já está instalado, é algo que leva um tempo. Então, tu começar algo do zero, que muito provavelmente vai ser o que vai ter que ser feito, vai levar pelo menos aí uns 3 meses, até um pouquinho mais. Então, assim, no meu ver, a partir do momento, meu olhar como torcedor gremista, a partir do momento que o Grêmio tiver a possibilidade de usar o estádio Beira-Rio, que a gente sabe, a água da enchente na arena do Grêmio foi aparecer o gramado só essa semana. Anteontem, se não me engano. Foi a primeira imagem do gramado, obviamente todo enlamaçado, mas foi a primeira vez que a água baixou a tal ponto de conseguir ver o gramado da arena, que, pasmem, é até altinho em relação ao bairro Humaitá ao redor. Então, só para ver a dimensão da situação de qual tá aquela área de Porto Alegre. Então, assim que o Grêmio tiver a possibilidade, o Grêmio fala até em não utilizar a arena do Grêmio esse ano.
Então, a partir do momento que tiver a possibilidade de usar o Beira-Rio, eu, como torcedor, não veria problema. Mas acredito que tem que ser uma parte muito bem acertada entre os dois clubes no ponto de... se tiver peças danificadas, aparelhos danificados no Beira-Rio, que seja por conta do Grêmio. Porque a gente sabe que nem todo torcedor, que nem dá pra chamar de torcedor, mas enfim, todo frequentador do estádio não pensa assim, em usar a casa do rival e, enfim, tratar como a sua. A gente sabe que infelizmente não é, então acredito que vai ter que ser uma parte muito bem acordada por Grêmio Internacional. Que tudo que for, enfim, defeituoso seja da conta do Grêmio. Se a gente chegar nesse ponto de realmente o time do Grêmio ter que usar o Beira-Rio, vai ter que ser uma coisa bem calculada e bem pensada. Sim. Não dá com para certeza. esperar pela bondade de todo mundo, a gente sabe bem. E, enfim, aí vamos ter que esperar. Mas sobre o Campeonato Brasileiro, que nem tu comentou, que o Inter vai ter que mandar as partidas no estádio do Criciúma, né? As primeiras partidas, o que se imagina que seja ali. Tudo indica que volta no dia 1º de junho, um sábado. Mas antes, Grêmio e Inter tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Não lembrava qual que eu tinha falado primeiro. O Grêmio, que nesse momento está treinando no CT do Corinthians em São Paulo, vai na quarta-feira que vem, dia 29, receber o The Strongest no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O The Strongest ele já está classificado para a próxima fase da Libertadores, mas ele ainda pode ser ultrapassado por qualquer um dos outros times, tanto que o Grêmio, que está em último no momento com 3 pontos, pode vir a ser o primeiro. A gente tem algumas novidades, tanto para Inter quanto para Grêmio. Seguindo com o Grêmio, o Reinaldo se recuperou da lesão e pode ser uma novidade no elenco. Agora, o Vila Sante, que é um jogador tão importante para o elenco gremista, está suspenso. Se eu não me engano, ele tomou 2 cartões amarelos e foi expulso no jogo contra os Estudiantes. É difícil a gente saber qual deve ser o elenco escolhido pelo Renato para essa partida, depois de tanto tempo. Eu dei uma baita pesquisada para ver quais jogadores não estariam disponíveis e quais estariam, mas eu realmente só achei a do Reinaldo e a do Vila Sante. Acredito que o Jeromel talvez também não possa, nesse primeiro momento. Uhum. O que a gente pode definir? Eu vou falar e vocês falam se concordam. Que o Marquezinho deve ser o goleiro. Porque eu acho que vai ser o Marquezinho também. Durante a Libertadores... Tem sido ele. Como é que é o nome? Rafael Cabral do Cruzeiro não pode ser. Não está escrito, vai ser só a partir do mata-mata. Se classificar. Se classificar. Senão vai ser na Sula. E o zagueiro Gemerson, que já foi anunciado, tem contrato até o final de 2026, ele também não pode jogar também pela questão da janela, que abre no dia 10 de julho, mas de qualquer forma seria só no mata-mata da Libertadores. Enfim, antes da gente seguir falando sobre contratações, sobre nomes de jogadores, Lucas, por favor, comece falando sobre o teu time, o que tu pode esperar desse retorno depois de tanto tempo sem partidas. A última partida, só para finalizar, foi contra o Operário, que foi uma partida tanto quanto apática. Catastrófica, foi um jogo feio. Foi triste. Já tinha começado as chuvas, inclusive, no jogo contra o Operário. O Grêmio só jogou fora, porque era fora de casa e era na terça-feira. Daí, inclusive, teve que voltar para Porto Alegre. Enfim, cara, é muito difícil saber o que tu vai esperar de um time que não joga há um mês e meio. Os jogadores, claramente, alguns devem estar fora de ritmo, outros melhor, devem ter ficado treinando em casa, mantendo... Mas, por exemplo, os jogadores que estiveram ajudando, a gente tem essa noção que não estavam em nenhuma academia, em nenhum centro de treinamento específico. Mas, enfim, eu acho que o Grêmio tem condições de vencer o The Strongest, mesmo diante de todas essas adversidades. Por quê? Ponto 1. The Strongest é um time muito forte na altitude. E se demonstra muito mais fraco fora dela. E mesmo assim, mesmo na altitude, eu não vi na partida de ida um The Strongest espetacular que seja capaz de vir ao Brasil, jogar numa altitude normal, onde não tem essa vantagem, e vencer o Grêmio. Tá certo. Tem todas as condições. O Grêmio tá mais de um mês sem jogar. Diante de tudo que aconteceu, muitos jogadores devem estar sem ritmo. Eu não tenho nem como especular um time titular a partir. Se eu tivesse alguém, eu cravaria aqueles que realmente... os últimos que a gente viu. Cristal do Diego Costa e João Pedro. E aí acabou, sabe? Porque realmente não tem como tu cravar uma equipe titular
porque a gente não sabe se o Gustavinho tá melhor fisicamente que o Soteldo ou se o Nathan Fernandes tá melhor que o Pavon. A gente não sabe, a gente não tem essa dimensão porque o time tá treinando em São Paulo, não tem tido todas as informações que são possíveis. Mas, assim, eu espero um time competitivo e muito pelo que aconteceu, porque diante... E vou falar até pelo Internacional agora, pelo Grêmio e pelo Internacional. Diante de tudo que aconteceu, vencer, mas não precisa convencer, mas vencer significa muito mais do que tu conquistar 3 pontos na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, entendeu? Cara, eu assino, deixa eu te falar, também. eu assino embaixo disso. Cara, é que assim, muito se fala agora que realmente não dá pra cobrar muito de Inter e Grêmio. Não, tem muita gente até que já toma uma posição de, acabou o ano. Eu não acho que é bem assim, falando acho que não. racionalmente. Também acho que não. Mas assim, É que a gente também não tem a dimensão de como que tá. Não, realmente, não tem. A gente vai ver mesmo Não. agora nesses primeiros jogos. Mas, cara, essa vence, eu acho que tem uma carga positiva Absurda. absurda a favor de Inter e Grêmio. Pode ter certeza que os dois times têm colocado esse plus, digamos assim, na concentração, né? Os times hoje, eles devem tratar certamente como um grande objetivo. Assim, ó, a gente tem que vencer não só por tudo que a gente já tinha antes, pela nossa família, pelo nosso torcedor, agora é pelo Rio Grande do Sul. Exatamente. E eu acho assim, eu vou ser bem sincero, eu concordo contigo, eu acho que não dá pra decretar que o ano acabou, porque ao mesmo tempo que sim, houve um estrago muito grande, os times, eles tiveram prejuízo nos seus estádios, enfim, o material humano ainda tá ali. Sim. Os jogadores ainda estão ali. Os jogadores vão treinar, os jogadores vão ter a melhor condição para treinar, para jogar. Vai ter essa questão da torcida, que vai ficar distante. Mas, sendo bem sincero, numa Copa Sul-Americana, onde o Inter tá hoje, o Grêmio realmente é uma tarefa mais difícil, mas o Inter tá numa Copa Sul-Americana, cara, o Inter, assim, me desculpa, o Inter não precisa de um estádio lotado para ganhar a Copa Sul-Americana. O Inter tem um elenco muito melhor que os outros times na Copa Sul-Americana. Pode ser que chegue lá no final afunilando, aí beleza, outros 500, faça a diferença. Mas assim, o Inter tem totais condições de chegar numas quartas de final, assim, ó, jogando em um estádio por jogo. O que é ruim, o que cansa, o que não é positivo, mas dá essa condição. Agora, é fato, os times, é como o Lucas falou, como que o Grêmio vai jogar? Não sei. Como que o Inter vai jogar? Não sei. A gente não sabe como esses caras estão de ritmo, de entrosamento. Os caras do The Strongest, por mais que sejam muito inferiores ao Grêmio, os jogadores, eles estão jogando. Eles estão jogando. Eles jogaram, sei lá quando foi a última vez, mas estão jogando. Talvez joguem agora no final de semana, joguem no meio de semana, eles estão com ritmo. E isso pode fazer diferença, principalmente na Libertadores. Na situação que o Grêmio está hoje, qualquer ponto perdido é muito decisivo. Principalmente os em casa. Em casa. O É. Grêmio vai jogar 2 jogos no Couto Pereira, né? Contra Estudiantes e The Strongest. E tem que saber que, cara, é responsabilidade máxima. Claro, responsabilidade não tem mais, mas enfim, tipo, a vontade de vencer tem que ser a máxima. E bem pelo que o Tunico disse, pelo Rio Grande do Sul. Não é pelo Grêmio. Não é... Virou uma questão muito maior. Virou uma questão muito maior. Mas outro ponto que eu quero destacar é que a gente vai para esse ponto de acabou a temporada. Cara, eu acho que uma parte fica marcada, sabe? Porque, por exemplo, Grêmio Internacional tem 2 jogos adiados de Copa Libertadores. São 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Ou 4. Sim. 3 ou 4 rodadas de Campeonato Brasileiro e a volta da Copa do Brasil. O Inter tem os 2 jogos da Copa do Brasil. O Inter tem os 2 jogos da Copa do Brasil. Cara, vai ser um calendário enxugado. Porque, cara, Grêmio e Inter vão ter que fazer aí partidas de 3 em 3 dias, muito provavelmente nos próximos meses. Lá e cá. E isso é muito mais grave, porque a gente não vai estar em Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Chile, não. O Inter vai estar Caxias, Porto Alegre, não, nem vai ser Porto Alegre, né? Caxias, Canoas, São Paulo, sei lá, Fortaleza, enfim. Criciúma. Tá entendendo? Erechim. Vai ser uma logística muito pior para esses clubes. Por exemplo, o Grêmio vai ser São Paulo, Coritiba e depois Chile, depois, sei lá, o Figueirense ofereceu o estádio para o Grêmio disputar o Campeonato Brasileiro, enfim. Vai ter que ter essa logística sem poder estar em casa o tempo inteiro, sabe? Não virar para Porto Alegre. Isso é uma coisa que é legal da gente mencionar, porque muita gente perguntou assim, vi muita gente na internet falando, por que, por exemplo, Inter e Grêmio não ficam perto do seu torcedor? Por que o Inter e o Grêmio não treinam, enfim, em Erechim, como tu falou, não jogam lá, ou na Arena Condá, em Chapecó? Existem algumas regras, principalmente da Conmebol.
No né? Pedra Moura. Aí que tá. No Pedro Moura. Aí que tá, tipo assim, ó. A Conmebol pede que, além de toda aquela questão específica do estádio, que o refletor tem que estar assim, a arquibancada assim, tem que ter no mínimo 10 mil lugares, pede que o time esteja jogando numa cidade que esteja a 150 quilômetros de um aeroporto internacional. Né? Então tem locais, até não sei se, por exemplo, Erechim não acaba caindo fora por causa disso. Acredito que sim. Sim, tá mais de Rivera, se eu 150 não me engano, quilômetros. cai fora por causa disso. Eu acho que a Rivera até dava, Dá? por causa do aeroporto de Montevidéu. Mas... Mas Ah, talvez bom, seja então, alguma é. outra questão Sim. de locomoção. Mas enfim, Outro tem país, essa, tem né, essa querendo questão. ou não. Mas principalmente o fator que foi decisivo imagino pro Inter, pra Grêmio, é a questão das viagens de avião, que é muito caro. É muito caro. Assim, tanto o Grêmio quanto o Inter fretam aviões para fazer essas viagens. Tem parceria com empresas, enfim. E só para tirar esses aviões do hangar de Canoas ou de Porto Alegre e levar agora para Itu, levar agora para São Paulo, é muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido. Então, assim, só para tirar esse avião e levar até lá. Então, para levar com os jogadores, com a tripulação, é muito dinheiro também. Então, fazer essas viagens em São Paulo torna tudo mais rápido. Porque, estando em São Paulo, Inter e Grêmio estão, querendo ou não, no centro, né, do transporte aéreo brasileiro. Então, ir de São Paulo para Curitiba é próximo, ir de São Paulo para o Nordeste não é próximo, mas é mais próximo do que estando no Sul, ir para outros países é mais próximo. Enfim, tem toda essa questão de logística, que eu acho que é o que pesa nesse sentido, por isso estar em São Paulo. E aí, claro, jogar mais próximo do torcedor, mas ficar por lá. E um ponto interessante dessa discussão é, tipo, a gente está vivendo com essa situação só por agora. Por exemplo, o Huachipato, que é do grupo do Grêmio, é de uma cidade muito pequena do Chile. E ele não manda os jogos de Libertadores na cidade dele, porque o estádio não comporta e é a mais de 150 quilômetros de um aeroporto não mandou internacional. no seu estádio contra o Inter. Inclusive. Pois é, cara, é um ponto que a gente não está acostumado, porque os clubes brasileiros têm grandes estádios, estão normalmente situados nas capitais ou muito próximos delas. Então, não é uma situação que é um problema. Mas, por exemplo, um time que está no grupo do Grêmio não manda os jogos na sua cidade natal. Então, é um ponto a ser discutido. Eu acredito que o Grêmio vai mandar no Couto Pereira os jogos devido ao torcedor, é claro. Mas talvez jogue até os jogos do Campeonato Brasileiro em São Paulo. Existe essa possibilidade também, porque... Já tá ali. Já tá ali, a logística vai ser melhor e até, pelo menos eu como torcedor, quando tiver o Beira-Rio, aceitarei de portas abertas jogar no Beira-Rio, mas não sei se o Grêmio pensa assim, então até lá jogará em São Paulo, eu acho. Tem uma outra questão que contribui para esse rodízio de mandos de campo, que é também porque os times donos dos estádios, eles também vão ter... Eles também precisam jogar. Eles também precisam jogar. Eles vão ter o calendário deles. Eu até li na GZH que o Alfredo Jaconi só não será mais utilizado porque o Juventude também tem calendário. Apesar dele não participar, dele não disputar uma competição continental, ele tem Copa do Brasil e ele tem Campeonato Brasileiro. E já está enxugado para ele. Imagina se 3 clubes, ou então só 2... tiverem que usar. Isso é a mesma coisa, por exemplo, pro Estádio Centenário. Eu até não ouvi tanto sobre o Estádio Centenário, não sei como é que tá a situação, mas o Caxias também não dá. Porque, enfim, tem Série C, o Ipiranga, Erechim, é a mesma coisa. Eu acho que o que poderia ser feito com o Jaconi, principalmente no Inter, é os 2 jogos da Copa do Brasil serem lá. Faz o primeiro jogo, que é mando do Inter, com mais torcida pro Inter. Faz o segundo, com mais torcida pro Juventude. Ah, faz os 2 lá. perfeito. E isso que não tem uma tem esse questão... problema... Pode falar. Tipo, Fala, que querido. o Juventude tem esse problema porque sempre vai bater o calendário da dupla Grenal, né? Mas a CBF já pensa um calendário do Campeonato Brasileiro antes, por exemplo, porque o Beira-Rio não vai ter esse problema. Porque a CBF já pensa na segurança do campeonato de Grêmio e Inter sempre jogarem só um em Porto Alegre na rodada. Então o que acontece? A rodada que o Grêmio joga em Porto Alegre, o Inter joga fora. E a rodada que o Inter joga em Porto Alegre, o Grêmio joga fora e assim vice-versa. O que acontece? O Beira-Rio sempre vai estar disponível para um dos 2 times assim que ele estiver livre. Mas o Juventude não, porque o Juventude, como não tem um grande rival na Série A, não tem essa preocupação. Logo, ele vai jogar sempre na rodada que um dos times do Sul joga em casa. Eu digo assim, eu acho que o jogo que dá para fazer isso é o da Copa do Brasil. E é uma boa alternativa. Lá, sabe? Faz os 2 jogos ali. E olha, sendo bem sincero, se precisar fazer esses jogos logo, bota um quarta e um domingo. Bota um quarta, bota um domingo. Os times ficam lá em Caxias, não precisam se deslocar. Fazem os 2 jogos ali, enfim, que vença o melhor. Mas daí, essa questão da bilheteria tem que ver, porque realmente, o time que joga em casa, ele tende a ter maior público. Bota uma maior bilheteria pro Inter no primeiro,
uma maior pro Juventude. Ou cheguem num acordo de um estádio meio a meio nos 2 jogos. E é interessante, pelo que eu lembro, segue assim como eu vou falar, mas talvez tenha mudado e aí eu peço desculpa que eu não sei. Mas o Juventude e o Inter, eles têm 3 partidas meio que em sequência, né? Quer dizer, é as 2 da Copa do Brasil E uma do Brasileirão. e uma do Brasileirão, que seria a segunda partida dos 2 times depois da primeira da Copa do Brasil. Então não sei como é que vai ficar essa questão. Eu quero muito que os jogos dos gaúchos aconteçam logo na Copa do Brasil. E eu posso explicar por quê. Pode. Porque o goleiro Bento foi convocado, né? Seria ótimo se fosse da Copa América. Pô, eu acho que assim, ó, é pesado fazer o Brasileirão. A gente até comentou que poderia ser uma alternativa. Eu achei errado fazer o do Brasileirão durante a Copa América, mas acho que a Copa do Brasil, que é menos jogos, acho que dava pra fazer. E não tem clubismo nenhum. É uma coisa que eu tenho pensado bastante, pra deixar só pra meu desabafo. Só pra ter o Ipiranga poder passar de fase. Não, eu acho que assim, ó, a gente já, até o momento... na Copa América, olha, o Atlético pode perder o Canóbio da seleção uruguaia. Não, mas isso... Não, mas... Então, mas eu perfeito. acho que tem que se preocupar mais com os jogadores da frente, hein? Porque eu não vejo o teu time atacando o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Cara, eu vou... Só vamos falar então disso, já que eu fui intimado. Eu ouvi a coletiva do professor Thiago Carvalho. Professor Thiago Carvalho. Um grande técnico, jovem, né? Tem nem 40 anos, mas é gênio. Ele comentou, ele foi questionado, né? Como é que seria a abordagem, que naquele momento seria 2, 3 semanas depois, né? Como é que o Ipiranga iria abordar o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada? E ele falou que não, que é pra ir pra cima, que se deixar eles chegarem, aí acabou. Então ele tá com essa... Pelo menos é o que ele falou, né? Ele pode muito bem ter falado uma coisa e fazer outra. Não acho que é do caráter dele. Olha, Mas... Eu não vou colocar dinheiro aqui, mas eu aposto muito com vocês. Que esse jogo, assim, ó... E tá certo. Vai ser uma retranca do Ipiranga jamais vista. Eu tô fechado contigo. Jamais Ele vista. pode falar até pro Papa, se ele quiser isso. Nossa, mas vai cara, chegar assim, lá e ele vai jogar com Quando 2 ele linhas chegar no lá 5. dentro daquele estádio e ver que os jogadores do Atlético Paranaense têm simplesmente o hack daquele gramado, que eles simplesmente burlaram o sistema, eles sabem todos os atalhos, todos os caminhos, e os jogadores do Ipiranga, ué, como assim, borrachinha no gramado? O que é isso? Vale destacar que alguns treinos do Ipiranga estão sendo realizados em gramado sintético. Se isso é pensar... Isso é triste, cara. Tem que sujeitar jogador de futebol a jogar em gramado sintético, cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é só um pedido. Se puder fazer na Copa América, se não também, nós já ganhamos deles em casa, vai ser só mais um trabalho. E se o goleiro Bento não jogar, ele entra na categoria de goleiros que tremeram pro Ipiranga. Perfeito, que tremeram pro Ipiranga. Que é uma categoria que teve a abertura realizada contra o Red Bull Bragantino, com o goleiro Cleiton. Goleiro Cleiton que treme pra bastante gente. Segue hoje até meio traumatizado. Eu vejo uns lances. Tive um lance dele essa semana. Realmente, isso que eu ia falar. Meu Deus do céu. Vamos voltar a falar da dupla Grenal, que dupla. não é hora. Uma coisa que tu comentou é o fator casa, né? O fator torcida, que é uma coisa que o Kudê, inclusive, tinha feito reclamações, né, nos últimos jogos antes de tudo isso que aconteceu acontecer. Que ele até deu uma cobrada em uma parte específica da torcida que não apoiava. Isso. Ele não chegou a cobrar a questão de capacidade, assim, mas sim, de apoio. De apoio. De apoio. E agora essa é uma questão que, pro bem, pro mal, não gera tanta preocupação para ele. Mas além da falta de ritmo e da dificuldade na preparação física, eu acho que uma questão importante da gente abordar é o aspecto psicológico dos jogadores, né? A gente já falou no início, mas agora que tá real, né, que os times vão voltar a jogar mesmo, já tem datas, já tem tudo organizado, eu não consigo, assim, eu não consigo dizer. Eu imagino e espero que os jogadores que realmente ficaram ali na linha de frente, assim como todos, mas principalmente esses, eles tenham buscado algum tipo de ajuda psicológica. Sim. Né? Porque, nossa, a gente ouve, não só deles, mas de muita da imprensa, de relatos pessoais, que essas pessoas viram coisas horríveis. Né? Imagina, cara, coisas horríveis. As pessoas viram um cenário de guerra. Era literalmente um rio que tu não consegue ver o que tem embaixo. A gente pode até destacar jogadores, por exemplo, o Edenilson, jogadores que são gaúchos, e até o Pedro Henrique tá no Corinthians, que acabou fisicamente não ajudou porque tá lá, mas são pessoas que têm
ligação com aqueles lugares, imagina tu ver as coisas do jeito que ficaram. E aí isso é uma coisa que me intriga. É uma coisa que a gente também não tem como saber agora. Principalmente porque a gente não tem informação se isso é uma questão que está sendo abordada. A gente sabe muito bem que no futebol há casos que a questão psicológica é tratada muitas vezes não com a importância que deve, tanto de clubes pequenos quanto a seleção brasileira, a gente sabe bem. Mas é uma coisa que me intriga muito. Se isso está sendo pensado, porque eu não acharia incomum acontecer alguma coisa que um jogador, talvez um jogador X, que estava lá na linha de frente, tem alguma coisa e não consegue jogar por causa disso. E eu não vejo isso sendo... Nossa, ai, cadê o profissionalismo? Não, né, cara? É uma coisa muito incomum que acabou de acontecer. Vai ser mais debatido quando a gente tiver os primeiros jogos. Quando a gente tiver, talvez, um exemplo de um jogador da dupla que era referência, que daí do nada... O que deu nesse cara? O que aconteceu? Ou, sei lá, teve algum deslize no jogo, aquilo abalou ele muito mais do que abalaria. São coisas que eu acho que a gente só vai conseguir ver na nossa frente. E eu acho que as pessoas cobrando isso mais e tendo essa atenção que o Pedro falou ali, mais quando tiver o início das rodadas mesmo. Eu acho que agora é um momento de atenção redobrada nesse aspecto, claro, mas, pelo amor, tem que ser algo que já está sendo pensado pelos clubes, sabe? Assim como está sendo dada a estrutura para treinar, como está buscando melhor logística, tem que pensar no psicológico de quem também estava na linha de frente ou de quem viu a sua cidade ser destruída, que é o caso de alguns. Enfim, é um momento que o clube tem que refletir para que haja o bem-estar daqueles atletas e até mesmo dos profissionais do clube, que vai muito além dos atletas, porque a gente sabe que um clube não trabalha só com os 23 que são relacionados para o jogo. Tem muito mais gente por trás, então tem que trabalhar no psicológico de muita gente para que, sim, as coisas possam voltar a ocorrer normalmente. É que agora essa questão do preparo psicológico partiu de uma questão de não vai, presta atenção, não vai... Questões técnicas do futebol. Passou por uma questão de saúde, assim, do dia a dia, né? Uma questão além dos gramados. Mas é interessante, vamos ver como é que isso vai ser abordado, se isso vai ser abordado. Também pode muito bem não ficar nada claro para nós, e isso é uma coisa que vai passar, mas eu acho importante destacar. Como a gente falou do Grêmio, vamos falar do Inter também. A gente vai ter agora... O Inter vai jogar contra o Belgrano na terça-feira, dia 28, às 9h30 da noite, na Arena Barueri, que é a segunda casa, digamos assim, do Palmeiras. O Belgrano atualmente é o líder do grupo, com 9 pontos. Inter e Delfim tem 5 pontos cada. E o Real Tomayapo, da Bolívia, tem apenas 1 ponto. A gente sabe muito bem como ele conseguiu... Não pergunte contra quem. A gente sabe muito bem como ele conseguiu. Que partidinha, hein? Falaram de Grêmio Operário, que foi Inter e Real Tomayapo. É difícil saber qual que deve ser o elenco escolhido por Kudê, assim como o escolhido por Renato para iniciar a partida. Eu acho que o que fica mais fácil, digamos assim, acaba sendo o setor defensivo, porque não acaba sendo uma área que não tem tantas mudanças assim, mas agora a gente vai ter o Alan Patrick de volta, o Ener Valencia, e a gente vai ter o Borré, né, que já estava vindo atuando. A gente pode ter, pela primeira vez, o Inter ideal, entre muitas aspas, com, enfim, a defesa... Eu até escrevi aqui uma defesa que era mais utilizada, né, o Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Aí no meio a gente pode ter centralizado Alan Patrick, à frente... Eu acho que começa com o Thiago Maia, talvez. Essa é a questão que eu quero saber, porque assim, digamos se a gente fosse montar os 11 da nossa cabeça... Seria essa defesa, Alan Patrick... Talvez assim, o Kudê possa considerar um Robert Renan em algum momento. Perfeito. Mas eu acho que não, ele. Acho que vai com aquela galera ali. Aí a gente tem do meio pra frente Alan Patrick, Ener Valencia e Borré, se a gente for usar os 11 melhores. Aí sobram 3 vagas para outros jogadores. Eu até tenho aqui quais jogadores seriam os cotados, que é Thiago Maia, Fernando, que também já jogou como zagueiro, mas enfim, considerando ele como volante. Arangues, Maurício, Wanderson e Wesley. É muito complicado a gente destacar. Mas, se vocês quiserem, o problema é de vocês. Se eu tivesse que fazer esse time hoje, eu faria isso daí que tu falou na defesa. O trio de ataque é esse daí também. Os 3 meias. Thiago Maia, Wesley... Thiago Maia não, desculpa. Fernando, Wesley e Arangues. Eu acho que é o que o Inter tem hoje de melhor. Thiago Maia e Fernando disputam a mesma vaga. E eu acho que hoje o Fernando, apesar do Kudê preferir o Thiago Maia,
Eu acho que o Fernando ele foi muito, muito bem nas partidas que ele jogou. Não que o Thiago Maia não tenha sido, mas o Fernando foi melhor. O Wesley não tem como tirar. Era o melhor jogador até toda essa questão Tava das marcando o gol chuvas. todo jogo. E quando não marcava era muito decisivo também. E o Arangues pela qualidade que ele dá no meio de campo, pela hierarquia também. Que acabou nem sendo convocado, né? Então Acabou não ele sendo vai convocado. ficar aí. E o Maurício também não vem em boa fase, então... Eu acompanho o relator e tem que ver muito a questão do Wanderson, né? Que teve uma lesão, de certa forma, grave. Tem que ver também como é que ele tá. Mas acho que o Wanderson 100%... Ele banca o Wesley. Ele briga por essa vaga aí. Por mais que o Wesley esteja jogando muita bola. E tem que ver como vai ser a adaptação de Borré e Valência também juntos, né? Porque, querendo ou não, vai ser um sistema um pouco diferente. Não. Bola por bola, o Wanderson já mostrou que tem bola para ser titular do Internacional. Também não dá para fazer a maluquice de tirar Arangues ou Thiago Maia, porque vai ter um time muito desprotegido. Não. Então, assim, com Wesley e Wanderson jogando o que já demonstraram, eu não sei se não sobraria para pro Borré ou até mesmo pro Enner. É muito difícil falar. Depende porque eles... muito do rendimento deles também. Porque é muito difícil falar porque a gente tá falando dos carros-chefes do Inter. É. Mas se tratando de dois jogadores que vão jogar lado a lado, se um dos dois não render e tu tiver o Wesley e Wanderson voando, são jogadores que têm bola para bancar esses caras. Então tem que ter calma. Eu acredito que levando em conta o desempenho deles nos últimos jogos, que já fazem quanto tempo, Fernando e Wesley fazem valer a titularidade. Por tudo que jogaram. Tem que ver essa questão do esquema, porque daí não tinha Ener Valencia e não tinha Borré. Então mas é legal a gente imaginar, porque depois que for, a gente pode até imaginar, mas vai ter o concreto pra gente analisar. E o Bruno Henrique? Ele tá lesionado? Não que eu lembre. O Bruno Henrique, ele também é uma... vou ficar até devendo agora se ele tá lesionado ou não. Mas é uma boa opção pro meio também. Se vocês me permitem, claro, eu vou pesquisar. Claro. Enquanto vocês Só falam. que o Bruno Henrique, ele é um jogador, assim... Nesse ano passado, o Bruno Henrique foi um jogador que deixou, de certa forma, a desejar. E ele começa o ano muito bem. Tanto que as primeiras seleções do Gauchão, quando se faziam, todas tinham o Bruno Henrique. Ele faz um campeonato gaúcho Ele fez muito um bom. campeonato muito bom. E talvez se o Inter tivesse chegado à final... Ele surpreende ele bastante. estaria na seleção final do campeonato, né? Ele foi muito bem. O início dele no Brasileirão não foi dos melhores, né? Mas ele é um jogador que o Kudê tem escalado como titular. Principalmente em função da lesão que o Arangues teve, o Bruno Henrique tem tido um papel de protagonismo nesse meio de campo. Só que eu ainda acho o Arangues mais jogador, mais técnico, sabe? O Bruno Henrique, ele é aquele cara que ele não é o volante, ele não é o meio armador, ele é mais o 8, mas, sabe, tá um pouco deslocado pro lado direito ali, que não é a melhor função dele. Então, eu acho que ali mesmo é o Arangues que deve, na minha visão pelo menos, deve iniciar. Eu acompanho, eu acho o Arangues mais técnico também. E além de mais técnico, é um cara mais brigador na marcação, sabe? Não digo, o Bruno Henrique ele marca mal. Não, nada disso. Mas o Arangues é um cara que fica mordendo, dando bote no meio adversário. Então, além de ter um primeiro volante protetor da defesa, que é o Thiago Maia ou o Fernando, tem o Arangues, que é esse cara que dá proteção pro primeiro volante, que dá proteção pra zaga. Então, é muito importante ter um cara desse. Eu dei uma pesquisada aqui e eu não achei nenhuma informação sobre o Bruno Henrique. Mas nos stories do Instagram dele ele postou uma foto, então ele tá treinando com o grupo. Então, então talvez ele possa ser até utilizado, sim. Né? Depende. Aí na vaga de quem? Com quem que ele disputa aí pra Com vocês? Arangues. Bom, definitivo. Antes da gente passar para as informações do futebol local, eu acho que era legal a gente passar um pouco sobre seleção, né, que a gente estava comentando. Por favor. Falar só uma coisa. Vai lá, querido. Que eu acho que é algo que eu não sei se a CBF vai aprovar, mas que veio e pode vir a ser interessante nessa volta de Campeonato Brasileiro, que o Botafogo ofereceu ao Grêmio a troca de mandos, né? Uhum. E eu acho que é algo muito interessante porque se Grêmio e Internacional não tiverem como retornar para Porto Alegre muito em breve, fazer o quê? O que seria mando do Grêmio no primeiro turno passa a ser mando do time adversário no primeiro turno e no segundo turno o Grêmio jogaria em casa se já tivesse a possibilidade. Eu não sei como que a CBF vai lidar com isso, mas que foi oferecido por parte do Botafogo pro Grêmio fazer isso. O problema eu vou ser bem sincero, eu acho uma baita ideia, mas eu acho que isso pode dar problema com outros presidentes. E aí, outros presidentes de clubes. Sim. Representantes, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que já se demonstraram aí, demonstraram ter uma preocupação muito forte com o campeonato a ponto de não querer parar nunca. Como assim Inter e Grêmio no final do campeonato vão ter 5 jogos em casa? Como assim? Chega no fim do ano, tá lá Inter, Grêmio e Palmeiras brigando pelo título, Inter, Grêmio e Flamengo. Aí o Inter e o Grêmio tem 5 jogos em casa.
com seu apoio torcedor, consegue vencer os 5. Eu acho que isso pode pesar. Eu acho que isso pode pesar também, mas eu apoio isso. de forma geral, ainda assim, seguiria jogando 19 jogos fora e 19 em casa, né? Então, claro, teria um apoio final, mas da mesma forma teria cumprido a tabela. Eu não vejo os clubes envolvidos, o Botafogo, por exemplo, achando ruim isso. Mas eu não tinha pensado nessa questão de quem não está envolvido, mas que adora tanto se meter e acaba até, de certa forma, sendo afetado. Não acaba. Mudei de ideia. Não acaba. Não muda nada. Mas enfim. Claro, se chegar no final do campeonato o Inter e Grêmio não estiverem brigando por nada, isso não vai fazer diferença. Mas vai que... E outra, se vai jogar 5 seguidos em casa no final, em algum momento jogou 5 seguidos fora. E o outro time não jogou, tá ligado? Também. Enfim, eu acho que se afeta muito pouco na isonomia do campeonato. Eu acho que seria o mais... Não, eu concordo que não eu acho que seria o mais justo a se fazer com as equipes do eu Sul. acho que não segue sendo uma questão de humanidade. Sim. Mas alguém vai implicar. Os caras vão implicar. Os times vão implicar. Principalmente pelo fato de ser no final. Falando em implicação, implicaram muito com o técnico Dorival Júnior, que ele não levou o zagueiro Bremer. Tanto que ele levou. Inclusive aqui nessa mesa. Inclusive, porque agora a regra foi mudada, né? Agora poderiam ser convocados 26 jogadores, Sim. Então isso é mais 3, mas o goleiro Ederson, do Manchester City, acabou lesionado. Uma lesão no rosto. Até tem um vídeo dele que viralizou, que ele é substituído, ele fica brabo, e depois a gente vê que ele estava lesionado, foi o melhor para ele. Quem que entrou na barca? O zagueiro Bremer, da Juventus, o atacante PP, do Porto, ex-Grêmio, e o goleiro Rafael, que já tinha sido convocado nos amistosos, porque, enfim, né, tem essa proximidade com o Dorival Júnior, e também porque, sendo sincero, é muito improvável que jogue. Sim. Então também, né... Mas é um bom goleiro. Não é um bom goleiro. Entre as opções do Brasil. E o volante Ederson, recém-campeão da Europa League com o Atalanta. O que vocês podem falar sobre essas adições? Quem deve jogar, quem não deve jogar? Eu, infelizmente, não tenho a lista completa, então a gente vai trabalhar aqui com o que a gente lembra. Sobre esses 4, tá? Rafael não deve jogar. Terceiro goleiro, a não ser que aconteça ali algo muito improvável. Não, e também na frente dele tá o Bento, que eu acredito que seja o melhor goleiro do futebol brasileiro, e o Alisson, que é um dos melhores do mundo. Sim, não, perfeito. Eu concordo contigo. Desses outros jogadores, assim, a gente tende a imaginar que, bom, se eles foram opções pós a primeira convocação, a tendência é que eles nem joguem, né? Ou sejam as últimas opções do Dorival. Mas quando vê, algum deles surpreende no treino, pode aparecer. Eu acho que o Bremer pode ser uma opção, talvez como um primeiro reserva ali. Como titular, acho que não, porque senão já teria sido chamado. Mas pode ser uma opção, talvez, para surpreender, como um possível reserva. Porque fez uma temporada muito boa na Juventus, muito boa mesmo. E assim, a gente fala de um zagueiro que não é tão alto. O Bremer é um zagueiro que talvez tenha 1,80 e poucos, que não é grandes coisas para zagueiro. O zagueiro tem 1,80 e tantos, 1,90, 2 metros, enfim. E ele vai muito bem na posição. Dos outros, PP, por ser no ataque, por ser um setor que roda bastante, por saber jogar no meio, saber jogar no ataque, acho também que pode acabar tendo alguma minutagem. O Ederson já acho mais improvável, apesar de achar ele muito bom jogador. Um jogador que evoluiu muito nos últimos anos de uma forma mais escondida da grande mídia, né? Fez um caminho alternativo ali, mas sempre em silêncio e muito bem. Eu acho que ele talvez seja desses 4 aí, desses 3, né? O Rafael acho que não vai jogar, o que vai ter menos minutagem. Os outros 2 eu acho que vão ter um pouquinho mais. Eu acompanho o relator também. Eu acredito que o Rafael e o Ederson venham a ter menos minutagem, até porque a concorrência é muito grande e são setores do campo que não variam, né? A gente não vê, se o técnico tem 5 alterações, ele trocar 2 volantes. Então, acredito que vai acabar sobrando pro Ederson. Talvez seja testado nos amistosos, mas vai ser difícil a gente ver ele atuando na Copa América. Rafael, mesma coisa. O PP vai ser esse fundo de banco, mas é um cara que tem velocidade, que vai poder agregar em alguma coisa, sabe fazer a lateral direito também. Então, inclusive já jogou muitos jogos de lateral direito no Porto. Polivalente. Então, é um cara que sabe fazer mais de uma função. Quanto o Bremer, eu acho que, apesar dele ter sido convocado depois, ele é o cara que mais tem chance até de figurar o time titular. Por quê? Foi chamado depois, beleza, mas o nível técnico é muito semelhante. Então, digamos, o Bremer atua em 2 amistosos e ele faz 2 grandes jogos.
Isso vai fazer diferença. Os treinos e os amistosos. Porque o que acontece? A gente não tá falando de uma diferença absurda entre Marquinhos, que é um grandíssimo zagueiro, e Bremer, que também é um grandíssimo zagueiro. Só que o Marquinhos é um cara consolidado na seleção. Os dois vão jogar junto? Acredito que muito provavelmente não, porque são dois zagueiros de 1,83m, que deixariam... Claro, vão muito bem na bola aérea, mas são zagueiros baixos. Acredito que será o Éder Militão e um dos dois. Mas, se tratando dessa forma, tirando o Éder Militão, que viveu um auge espetacular, todos os zagueiros estão na mesma prateleira. Então, se o Bremer conseguiu um bom desempenho, mesmo ele tendo sido convocado depois, eu não vejo uma grande dificuldade em ele assumir essa posição, porque o nível é muito semelhante. Nas outras posições, sim, muito difícil. O PP está abaixo dos pontas, o Ederson está bem abaixo dos volantes e o Rafael bem abaixo dos outros goleiros. É que muita coisa pode mudar, porque, por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo e o Éder Militão, eles ainda têm a final da Champions League para jogar. Sim. E tomara que não. Não querendo zicar. Não querendo zicar, mas também pode acontecer alguma coisa e eles serem cortados. Porque, se eu não me engano, tem até o dia 12 de junho Não, dia 12 de junho é para trocar convocações e até um dia antes da estreia, que no caso seria o dia 23 de junho, para cortar jogadores por lesão. Essa que é a questão, eu acho, que mais implica em quem vão ser os zagueiros. Porque a gente tem que ver como é que o Éder Militão vai estar lá, né? Porque aí eu não sei também. Porque aí tem o Beraldo ainda nesse bolo. Não, o Militão, o Militão 100%... Que eu não digo que é ruim, mas é jovem. Não, titular. Perfeito, mas será que ele vai estar? Essa que é a questão, né? Essa que é a questão. Do Ederson eu concordo. Porque essa disputa do Ederson, que o Ederson e o PP entram, é muito complicada. É muito complicado. Não, titularidade sem chance alguma. Sim, mas tem uma entrar, questão né? aí que pode dar o que falar também, que é do Lucas Paquetá. Porque o Paquetá sim. hoje, não sei exatamente qual é o termo, mas a justiça inglesa meio que decretou, né, que ele fez de propósito, né, ele tomou um cartão amarelo de propósito numa partida para beneficiar o mercado de apostas. E agora o Paquetá tem um número de dias aí para se defender da situação. Só que é um caso assim que, olha, antes já tinha até abafado esse caso, agora ele volta à tona, o Paquetá tem que se defender. E se não conseguir se defender, aí vem uma punição. Quando essa punição vai vir, né, enfim, não sei. Pode ser que dê tempo de jogar com a América, pode ser que não, mas é algo pra gente ficar atento também. Mas enfim, vale lembrar, não deve ser do conhecimento de todo mundo, mas enfim, o Ivan Toney passou por uma situação muito parecida. No caso, ele era o apostador, não era o cara que fazia as apostas dentro de campo. E essa história, ela, apesar de triste, ela é engraçada. Ele apostava que ele mesmo ia fazer gol. Isso é espetacular. Mas enfim, ele foi punido e ficou 1 ano e meio sem poder atuar nos gramados ingleses. Então, é algo que tem que ser bem discutido. E aí, no jogo que ele volta, ele faz um gol de falta. Por baixo da barreira. E com certeza, nas escuras, ele apostou. Essas questões são complicadas, a gente vai ver nos próximos dias como é que isso tudo se desenrola. A gente não sabe também, quando vê, acontecem outras substituições na convocação, mas a gente vai abordar tudo aqui no programa do Hat-Trick. Agora, já finalizando o programa, vamos passar para as questões locais. A divisão de acesso vai ser retomada no fim de semana dos dias 1º e 2º de junho. A definição foi realizada em conjunto entre a FGF, que é a Federação Gaúcha de Futebol, e representantes dos 16 clubes em uma reunião virtual no início dessa semana. O Inter de Santa Maria também já foi definido qual vai ser o próximo rival, que é o Lajeadense mesmo, na Arena Alveazul. Existia a possibilidade de ser alterado, porque seguindo o cronograma inicial, seria o Lajeadense na casa do Lajeadense. Mas, enfim, fica no Vale do Taquari, né, que já tinha sido afetado pelas enchentes no ano passado, mas analisaram, viram e está tudo bem, vai ser o jogo lá, a princípio no dia 2 de junho. O Inter de Santa Maria está treinando desde o dia 6 de maio e na noite da terça-feira agora, dia 21, se eu não me engano, a equipe enfrentou a Avenida de Santa Cruz do Sul, um clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, vale destacar, mas foi derrotada por 3-1 com o gol do Márcio Goiano. O Márcio Goiano, essa posição é uma que eu indago vocês a já começarem pensando, porque eu acho interessante debater, porque o Márcio Goiano está num auge físico do que a gente viu, mas o Alan Baldi entra no jogo e faz 2 gols. Então tem toda essa questão, mas enfim, nosso tempo está acabando, não dá para discutir agora, mas fica aí na cabecinha de todo mundo. Vai ter tempo para discutir. Vai ter tempo. A gente não teve a transmissão do jogo treino contra a Avenida, então a gente não tem muito o que comentar. Não sei o que aconteceu. Não teve nem por rádio que eu fui procurar.
A última vez que o Inter de Santa Maria entrou em campo foi no dia 28 de abril, que foi aquela goleada por 5-1 em cima do Futebol com Vida de Viamão. E nesse meio tempo, o lateral direito Misael se juntou ao elenco alvirrubro e o zagueiro Jean Pablo voltou do Grêmio Prudente. Passando para o Rio-Grandense, o Rio-Grandense anunciou oficialmente a desistência da disputa da Terceirona Gaúcha de 2024. Em uma nota publicada nas redes sociais, os motivos que eles afirmaram foram as fortes chuvas, que eles acabaram afetados, né, de acordo com o que está escrito na nota. O grande volume da água que pegou em todo o estádio, principalmente no campo principal ali, no campo 11, acabou ocasionando o entupimento dos mecanismos de drenagem, então deve estar uma lama aqui, a gente sabe bem como é que fica. E a dificuldade na captação de recursos. Eles tinham anunciado no final do ano passado que eles uniram um grupo de conselheiros para adquirir os recursos financeiros para disputar, mas parece que nesse meio tempo algumas pessoas não conseguiram contribuir da forma que era esperado. O técnico Leonardo Ribeiro, que tinha sido anunciado, eu conversei com ele, enfim, com representantes do Rio-Grandense e ainda não foi muito definido se ele vai seguir em alguma outra atividade. Parece, aí eu não posso confirmar, mas parece que a diretoria, enfim, foi meio mandada embora, porque não tinha muito. Enfim, é uma questão triste, mas é uma questão que acaba se repetindo. Também queria que a gente tivesse mais tempo para falar, mas o episódio de hoje vai ficando por aqui. Estamos chegando ao fim. Você acompanha informações sobre futebol gaúcho e mais aqui na TV Santa Maria, canal 19 na NET, ou no canal do Hat-Trick no YouTube. Guris, Antônio, Lucas, Antônio, muito obrigado pela parceria hoje. Seguiremos falando sobre as questões que precisarem, sejam elas positivas ou negativas do futebol. Muito obrigado pela parceria e, por favor, se despeçam. Isso aí, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí, que conferiu mais um episódio. Sigam acompanhando o Hat-Trick aí nas redes sociais, no YouTube, na TV Santa Maria. E semana que vem estamos de volta com futebol, aí, né, com jogos aí pra gente falar também. Bom, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Antônio. Finalmente voltaremos a falar de bola rolando na semana que vem, mas é sempre uma honra falar de tudo que envolve futebol com vocês. Muito obrigado. Siga a gente também no Instagram e no TikTok, @HatTrickOficial. Eu sou o Pedro Pereira e, enfim, é isso. Tchau. Muito obrigado.